Olá pessoal, a gente vai falar hoje sobre a gestão responsável como gestão do stakeholder. E aqui tem uma frase do autor que o objetivo da gestão de stakeholder foi de inventar métodos para administrar os incontáveis grupos e relações que resultam em uma forma estratégica. Então vamos lá para a nossa aula. Então, a gestão da responsabilidade tem o gerenciamento do stakeholder como sua principal atividade. Por quê? Porque, como a gente sabe, os stakeholders são aqueles que têm interesse na operação. E eles podem ser internos ou externos. Então, dessa forma, já que a gestão da responsabilidade tem a ver com o gerenciamento do stakeholder, o desempenho social corporativo é a forma que a empresa encontra ou que utiliza para gerenciar e administrar essa quantidade muito grande de grupos e de relações. Então, o objetivo final da gestão do stakeholder é a criação de valor para todos aqueles grupos que afetam ou são afetados pela empresa, que é a própria criação de valor para o stakeholder. Então, a gente verifica nessa figura ao lado aí que a prática da gestão está subdividida em avaliação e interação dos stakeholders com o objetivo comum de criar valor. Então, nós temos aí, quando se fala em gestão responsável, nós temos a avaliação do stakeholder, ou seja, como eles serão avaliados e como serão geridos. E como resultado disso, tem o valor que é criado para os stakeholders. E esse valor pode ser externo ou interno, ou seja, valor não quer dizer, os stakeholders podem ser internos ou externos à organização. Mas afinal, qual é o real significado de valor para o stakeholder? Esse é um termo muito abstrato que pode ser traduzido em indicadores concretos relativos a cada grupo individual de stakeholders. Como, por exemplo, nós temos aí satisfação para os consumidores. Ou seja, os consumidores são atendidos corretamente? Eles estão satisfeitos com a atuação da companhia ou com o produto que ela produz? Bem-estar no trabalho, que está relacionado aos empregados da companhia. Se a companhia oferece um bom lugar, um local saudável de trabalho, seguro, se cumpre todas as leis, todas as normas, se dá a devida atenção aos empregados. E um outro indicador que pode ser, e é bastante importante, é o retorno dos investimentos para os acionistas. Claro, se o acionista colocou dinheiro em um determinado empreendimento, ele espera que o retorno do investimento seja um caso real, que ele obtenha lucros com aquele negócio. E, neste caso, tem os outros stakeholders, que são os stakeholders, digamos que seria um relacionamento um pouco mais complexo, em que o estabelecimento de indicadores tão diretos assim, talvez não atendam essa expectativa de avaliar o valor para o stakeholder. Esses stakeholders que a gente está se referindo são as ONGs, o governo, tanto o governo federal, municipal, estadual, ou a mídia. Então, para esses stakeholders, é muito difícil se estabelecer indicadores. Então, o que poderia ser feito aí, para que isso possa auxiliar, é responder uma questão que é crucial. Que interesse esses stakeholders, têm na empresa?
Uma vez que a relação mútua entre o stakeholder em particular e a empresa é compreendida, fica mais fácil definir como a empresa poderia criar valor para ele e vice-versa. Quer dizer, tanto o valor tanto é para o stakeholder como para a empresa. Há uma relação mútua aí. Uma coisa é certa, o significado de valor para o stakeholder varia de um stakeholder para outro. Portanto, a gestão do stakeholder é uma atribuição altamente complexa e multidimensional. Para o entendimento contemporâneo da gestão do stakeholder, a pergunta sobre quem e o que realmente é importante deveria ser substituída por como o valor é criado na relação com os stakeholders. Então, essa seria uma pergunta que poderia ser feita, né? Como é que se procede essa criação de valor? Então, a gente pode definir, né, de uma forma bastante resumida, o que é a gestão de responsabilidade. É uma prática administrativa centrada nos stakeholders e tem como objetivo a maximização do valor para eles, para o stakeholder, que é uma condição necessária à responsabilidade empresarial. Ou seja, a empresa ela tem que dedicar atenção para os seus vizinhos, para quem está no entorno e tem interesse nas operações, né? A gestão do stakeholder é o processo de gerenciamento das relações com os vários grupos, indivíduos e entidades que afetam ou são afetados por uma atividade. E o valor para o stakeholder é o grau de satisfação de um stakeholder em particular ou de todos os stakeholders de uma atividade específica. Então, essa questão do valor é interessante porque ela sugere que os únicos que saem ganhando são os stakeholders externos, enquanto que a empresa não se beneficia com o processo. Mas isso não é de toda a verdade, porque tem evidências de que a excelência dos stakeholders também aumenta o desempenho financeiro da empresa. Uma boa gestão de stakeholders beneficia tanto os stakeholders internos quanto os externos, criando um valor compartilhado para ambos. A ideia de gerenciar de um modo que seja tanto benéfico para os negócios quanto para a sociedade, ou seja, para os stakeholders internos e externos, né? Os internos são os do negócio e os externos da sociedade. Parece boa, mas quais as orientações fundamentais que a gestão pode seguir para criar um valor compartilhado como este? Em primeiro lugar, a meta principal é qualquer atividade empresarial deve ser a otimização do valor para o stakeholder no longo prazo. Em segundo lugar, essa otimização de valor deve considerar toda a extensão da empresa, que consiste na complexa rede de relações com os stakeholders em toda a esfera de influência da empresa. E em terceiro lugar, os gestores devem entender que a conectividade e as sinergias entre os stakeholders exigem uma compreensão de um gerenciamento holístico. Ou seja, essa terceira orientação, que pode ser traduzida como nenhum stakeholder está sozinho, exemplifica a complexidade envolvida na criação do valor para o stakeholder. Portanto, mesmo que as regras mais amplas sejam úteis, um modelo mais conciso de tomada de decisão é necessário para traduzir a formação de valores do stakeholder em práticas reais. Então, vejo que essa questão do valor para o stakeholder ela é bastante complexa, porque, como a gente viu, para cada stakeholder há uma expectativa diferente, então também a forma de gerir vai se tornando cada vez mais complexa. O ponto principal para o envolvimento dos stakeholders é entendê-los, né? Mas isso é muito mais fácil falar do que fazer.
Os stakeholders podem ser diferentes tanto em suas características internas como em suas relações com a empresa. Alguém pode facilmente imaginar um consumidor leal, que um consumidor leal requer uma gestão de stakeholder estratégica muito diferente do que, por exemplo, um grupo de consumidores agressivos ou um representante do governo. Então, a avaliação dos stakeholders, que é um processo de entendimento dos stakeholders e de suas relações com a empresa, pode ser dividido em 2 passos, que é a identificação do stakeholder e a sua priorização. A identificação normalmente envolve o mapeamento dos stakeholders e as suas relações. E existe uma norma, que é a norma AA1000, é uma ferramenta de gestão de stakeholder, e ela define ou ela estabelece algumas recomendações para que a empresa possa identificar os seus stakeholders, são 4 perguntas para facilitar essa identificação, que vai definir o engajamento do stakeholder. Primeiro, a dependência. Que grupos ou indivíduos são direta ou indiretamente dependentes das atividades, produtos ou serviços da organização e associados ao seu desempenho e de quem a empresa depende para operar. Por exemplo, ele está descrevendo quem depende da empresa, né? Os empregados, por exemplo, os fornecedores, né? Então, nesse caso aí, está se identificando quais os grupos de indivíduos que dependem daquela operação. O segundo quesito é a responsabilidade. Por quais grupos ou indivíduos a organização tem ou poderá ter no futuro responsabilidades legais, comerciais, operacionais ou éticas morais. Então, aí a gente já definiu quais as relações de responsabilidade que aquela organização terá com seus stakeholders. A terceira pergunta que se pode fazer se relaciona à atenção. Quais os grupos de indivíduos necessitam de atenção imediata da organização em relação a questões financeiras, econômicas, sociais ou ambientais? Ou seja, geralmente seria com aquelas situações que podem causar algum tipo de conflito. Por exemplo, as questões ambientais. Existem algumas organizações não governamentais que têm um comportamento bastante agressivo. Então, essas organizações elas necessitam de ter uma atenção imediata, né? mais rapidamente, ser atendida mais rapidamente para mitigar essas questões de muita reatividade às operações. O quarto quesito é a influência. Quais são os grupos ou indivíduos que podem impactar na tomada de decisões estratégicas ou operacional da empresa e do stakeholder? Então, tem que identificar os grupos de pessoas, organizações, etc., que vai influenciar as decisões da companhia. E para fazer um mapa desses stakeholders, são recomendados 3 passos. Primeiro passo, identificar a entidade focal. A entidade focal define a perspectiva pela qual a análise do stakeholder é conduzida. Ou seja, pode ser quase tudo nessa entidade. De uma decisão única a políticas de uma empresa, ou de um produto, ou até mesmo da empresa como um todo, né? Qual que é o foco daquela avaliação? Fazer uma listagem dos stakeholders, independentemente dos tipos ou da força de relação com a entidade foco. E agrupar esses stakeholders nas categorias que foram definidas anteriormente e organizar um mapa baseado nelas. Uma vez que o processo de identificação de stakeholders estiver completo, os stakeholders precisam ser conhecidos e posicionados por prioridade. A aplicação de modelos de priorização dos stakeholders
possibilita olhar dentro da caixa preta do pensamento do stakeholder. Existem várias estruturas para analisar esses grupos, né? Então, nós vamos ver aqui no próximo slide um modelinho bastante simples de como tratar esse assunto aí. Então, aqui a gente tem um exemplo muito simples, né? De um mapa de um stakeholder. Que tipo de relação teria que ter com esses stakeholders? A gente faz um diagrama, né, como se fosse um plano cartesiano, em que a gente coloca no eixo X qual a importância daquele stakeholder, e no eixo Y, que seria o eixo Y, qual que é a influência, de que forma ele vai influenciar a relação entre a empresa e o mercado, e consumidores, etc. E tem alguns níveis, né? Que são basicamente 3 camadas. Tem a camada inferior, a camada central e a camada superior. Na camada superior tem lá os clientes e a imprensa, por exemplo. Na camada central tem os funcionários e os concorrentes. E na camada inferior tem os fornecedores e o governo. Se a gente for olhar em termos de importância, o governo é mais importante que o fornecedor. Os clientes é mais importante que a imprensa, por exemplo, quando comparado na mesma camada. Então, com os stakeholders da camada superior, tem que existir um contato constante. É bom que eles sempre estejam a par do que a empresa está fazendo, quais são os planos da empresa, é claro, as informações que podem ser divulgadas. Então, isso tem que ser sempre, esse contato tem que ser muito próximo. Os da camada central não precisam de tanta atenção, mas também devem ser informados sobre ações relevantes que a empresa pretende fazer, né? Pois podem ser influentes o bastante para ajudar no que for preciso, e às vezes pode atrapalhar também. É um caminho de 2 vias. E por fim, os da terceira camada, a comunicação pode ser mais genérica, apenas com o intuito de informar, mas mesmo assim mantenha certa proximidade, porque em algum momento eles podem assumir um grau de importância maior. Esse modelinho aí está mais baseado nas questões de trocas de informações entre os stakeholders e as operações. Depois que é feito o mapeamento dos stakeholders e estabelecida a priorização, ou seja, quais são os stakeholders prioritários, mais importantes para a operação, para aqueles que a empresa deverá ter uma maior atenção de início, chega o momento de avaliar o engajamento ou o comprometimento dos stakeholders. E esse comprometimento ele é dividido ou subdividido em 2 fases, que muitas vezes acontecem em padrões paralelos, que é a comunicação e a criação conjunta de atividades. A comunicação tem por objetivo criar uma compreensão profunda dos stakeholders prioritários e facilitar a criação conjunta das atividades. Deve acontecer em um padrão dialético, ou seja, existe todo um formalismo para que essa comunicação aconteça. As empresas devem tanto falar como ouvir o conjunto de prioridades dos stakeholders. E uma área da companhia que faz muito bem esse papel e desempenha bem esse papel é a área de marketing e comunicação. Ali ela tem uma plena conhecimento das necessidades, dos interesses, né, do que aquele grupo de entidades, pessoas, etc., organismos esperam e desejam que a empresa realize. Então essa é uma área bastante interessante
que atua muito o pessoal de marketing. E o que é importante nessa questão da comunicação é perguntar para os stakeholders quais são as questões consideradas importantes e qual grau de importância, ou seja, o que de fato é importância e qual a importância isso tem para a comunidade e os stakeholders, tanto internos quanto externos, né? Esse diálogo é parte da avaliação da materialidade, que é onde as empresas identificam a importância de certas questões para os stakeholders e comparam-nos com a importância para a própria empresa. Ou seja, tem que ser importante para o stakeholder? Sim, tem que ser, mas tem que ser importante para a empresa também. Isso é uma mão de duas vias, como nós já falamos anteriormente. A lógica implícita é que quanto mais material ou importante um determinado tema ou questão for para o stakeholder, maior valor será criado se esse tema ou questão for abordado pela empresa. Ou seja, quando a empresa identifica o que é importante para os stakeholders e toma alguma ação referente a isso, mais valor será percebido pelo stakeholder. Ou seja, ele vai concluir que, de fato, a empresa ou aquela organização tem interesse em estabelecer um relacionamento proativo, né? E isso aumenta a percepção de valor para esses stakeholders. A fim de criar um maior valor para o stakeholder, a maioria das questões materiais devem ser traduzidas em indicadores, que vão medir o grau de satisfação do stakeholder que foi atingido pela empresa na abordagem de tais questões. Então, a empresa cria lá os seus indicadores de desempenho para saber se, de fato, aquela comunidade ou aqueles stakeholders estão valorizando o que ela está fazendo. Isso é muito importante, né? E aí ela verifica que a materialidade daquele comprometimento que foi criado com o stakeholder. Então, com isso a gente pode novamente fazer um resumo bastante simplificado desses itens aí. A avaliação do stakeholder é um processo de entendimento dos stakeholders e de suas relações com uma atividade específica. Ela pode ser dividida em duas partes: a identificação do stakeholder e a priorização dos stakeholders. O grau de comprometimento do stakeholder é o processo de interação com o stakeholder e pode ser dividido em comunicação e criação conjunta de atividades. E a avaliação da materialidade verifica a importância compartilhada de uma questão específica, tanto para a empresa como para um stakeholder. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Como eu disse a vocês, esse assunto é um assunto bastante complexo. Eu sugiro que vocês pesquisem na internet assuntos relacionados a esse tema, avaliação de stakeholder, comprometimento, tudo isso que a gente viu aqui na sala de aula, o mapeamento de stakeholder é bastante interessante, tem muito assunto, inclusive nesse slide, esse mapinha que tem do stakeholder, eu tirei da internet, né? Tem embaixo no slide, tem lá o endereço. Vocês podem entrar nessa página e lá tem muito assunto, bastante interessante, voltado para essa questão de gestão de stakeholder. Eu espero que vocês tenham gostado e na semana que vem a gente se encontra novamente para uma nova aula, tá ok? Um abraço para todos vocês.